Flamengo vence o Internacional por 1-0 no primeiro jogo das oitavas da Libertadores no Maracanã com mais de 60 mil pessoas. Pelo primeiro tempo o resultado não foi bom, mas pelo segundo é uma boa vantagem para o Flamengo, que vai jogar agora no Beira-Rio. O Inter saiu vivo, né? Alguns torcedores e a imprensa gaúcha estavam meio preocupados nesse primeiro jogo se o Flamengo abrisse uma boa vantagem. Só que 1-0 permanece o confronto aberto e vamos ver a semana que vem no Beira-Rio quem vai sair com a vaga para as quartas de final. Para a gente entrar no meio do jogo agora, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos esse vídeo. O Felipe Luiz, né, fez uma mudança ali na escalação, pelo menos o que era esperado nas prévias, colocou o Bruno Henrique no lugar do Pedro. A gente esperava também que o Varela poderia entrar de titular, mas foi o Emerson Royal que começou, com o Alexandro na outra lateral. O resto do time já era o esperado. Na parte do Inter, sem surpresas nenhuma, o Ricardo Martins ali no ataque, né? Ele que foi muito bem contra o Bragantino no último jogo. E o time do Inter montadinho para marcar da intermediária para trás e tentar sair nos contra-ataques, né? Ele colocou o Wesley, só que do outro lado ele fechou com o Bruno Tabata mais recompondo ali para não deixar o Flamengo atacar com seus pontas, e o Wesley do outro lado para tentar ser a válvula de fuga, mas no primeiro tempo o Inter não conseguiu. O Inter só deu praticamente um chute ali no primeiro tempo, uma jogada onde foi um erro do jogador do Flamengo, e o Inter aproveitou o contra-ataque, e o Flamengo dominou amplamente esse primeiro tempo, até abrir o placar aos 20 e poucos minutos ali com o Bruno Henrique de cabeça, né? Bruno Henrique que é iluminado, mais uma vez marcando em jogo de mata-mata e mais uma vez marcando sobre o Inter, né? Ele já tinha marcado em 2019 2 gols no primeiro jogo no mesmo Maracanã, e ontem mais uma vez, apesar de ser questionado várias partidas que ele não está desempenhando tão bem, mas ontem marcou mais uma vez. O Flamengo tentava muito o jogo pelos lados, jogou com 3 pontas, mas o Plata e o Luiz Araújo ficavam flutuando ali pelo meio de campo. O Samuel Lino, que é o jogador hoje que mais dá jogo para o Flamengo, também muito acionado, só que eu acho que ele poderia ter recebido mais passes do que o lado de cá com Plata e Luiz Araújo. O Emerson Royal, ele não estava muito legal no jogo, recebeu um pisão, ficou sentindo, chegou a cair no campo 2 vezes no primeiro tempo, mas só foi sair no intervalo. E o Flamengo jogou muito pelo lado de cá direito, com o Plata, com a Luiz Araújo, que teve uma bela finalização ali no começo do jogo para uma defesaça do Rocher, e pouco lá com o Samuel Lino. Eu acho que o Flamengo tinha que jogar mais com ele, porque quase toda jogada que ele cria, o Flamengo faz algum perigo para o adversário. Teve uma jogada mesmo que ele fez um belo drible, depois de um bom passe ali do próprio Luiz Araújo, tocou para trás, o Plata chutou fraquinho, e o Flamengo poderia ter ampliado nessa hora, pois já estava 1-0, né? Quando o Flamengo começou ali a embalar mesmo, num escanteio cobrado, bela cobrança do Luiz Araújo, o Alexandre fez a parede ali parecendo basquete e o Bruno Henrique deu uma bela cabeçada para fazer o gol. Nesse momento parecia que o Flamengo ia ampliar em pouco tempo, só que o Flamengo está com um problema muito grave. Quando o Flamengo está jogando bem, que tem chance de fazer 2, 3, o Flamengo perde muitos gols. Eu que sou torcedor do Flamengo, vejo todos os jogos, está acontecendo isso constantemente com vários adversários, mesmo quando o Flamengo ganha, igual foi agora. Aconteceu contra o Mirassol, contra o Atlético Mineiro, aconteceu contra o próprio Atlético Mineiro também no outro jogo. O Flamengo desperdiça muitas chances e depois no final pode pagar pelos erros, como aconteceu ontem no segundo tempo. O Inter voltou com outra postura, não teve mudança do Inter no intervalo, somente do Flamengo, que colocou o Varela no lugar do Royal, que saiu com essa lesão, mas na verdade quem voltou bem melhor foi o Inter procurando o jogo. O Alan Patrick apareceu na partida, boas jogadas ali criativas com ele. Teve uma jogada para o Ricardo Martins, que ele deu um belo drible, cruzou, o Léo Ortiz tirou. Teve outra, um cruzamento na área que foi um desvio ali do Maia, mas a bola passou para fora e o Inter pelo menos não estava sofrendo aquela pressão no segundo tempo onde o Flamengo ficava com a bola. Foi o contrário, o Flamengo tentava sair no contra-ataque, mas muitos erros de passe. Eu acho que a estratégia do Felipe Luiz poderia dar certo se o time acertasse, pois o Inter se abriu mais, o Vitão e o Juninho passaram a jogar mais na frente, mas o Flamengo não conseguiu. Só veio dar uma melhorada de novo o Flamengo depois dos 65, ele tirou ali Samuel Lino, que eu achei um erro do Felipe Luiz, para ser sincero, só se foi por desgaste. Ele tirou o Samuel Lino, tirou também o Plata, colocou o Carrascal, que jogou como falso 9 na hora que ele entrou no jogo, depois que o Bruno Henrique saiu. E também ele colocou o Cebolinha, né? O Cebolinha é um caso que não dá para entender, às vezes fica um tempão sem jogar, e aí nos jogos decisivos, como foi contra o Atlético, que ontem entrou no jogo, ele colocou esses dois caras mais para frente, ele tirou o Bruno Henrique, que estava exausto,
e entrou também o Pedro, só que não conseguiu fazer praticamente nada. Quem entrou com ele foi o Everton Araújo também. O Pedro praticamente não pegou na bola depois que entrou, tentou fazer uns 2 pivôs ali, mas não conseguiu. E o Flamengo até o final de jogo só teve de chance mesmo um chute queima-roupa do Luiz Araújo numa jogada do Cebolinha, sobrou para ele. Dentro da área ele chutou forte e o Rocher defendeu com os pés. Já o Inter fez mudanças também, colocou o Borré, colocou ali também o Vitinho e no final do jogo colocou mais um menino ali que ele até é jogador da base, o Prado. E aí o Inter deu uma subida ali, tentou abafar no final. O último lance do jogo inclusive foi um belo passe do Alan Patrick para o Bernabé, que chutou travado. Teve um chute do Vitinho perigoso que o Rossi defendeu, só que o Flamengo conseguiu se segurar e não conseguiu ampliar. Agora temos esse jogo completamente aberto para o Beira-Rio, vamos ver o que é que as equipes vão se preparar. Lembrando que Flamengo e Inter jogam domingo, mas pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do Flamengo estar em primeiro, eu tenho certeza que alguns jogadores titulares vão ser poupados e o Inter, que tem foco somente a Libertadores em termos de título, com certeza deve mudar o time quase todo para essa partida. Jogo aberto, vamos ver quem vai sair com a classificação às quartas de final. É isso, pessoal, obrigado a você que ficou mais uma vez até o fim do vídeo. Deixa seu comentário, fala aí o que é que você achou da partida, quem é o favorito para passar na volta, Flamengo ou Inter. E aí comenta sobre o que você achou do jogo, os erros e acertos das duas equipes. Um abraço, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.